E o ex-presidente aparece à frente de Lula em uma eventual disputa. Ainda foram... Olá, seja bem-vindo ao Desperta Brasil. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Veio uma boa notícia para o ex-presidente. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma nova pesquisa de intenções de voto para 2026 e o ex-presidente aparece à frente de Lula em uma eventual disputa. Ainda foram feitas simulações com Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Temos os números aqui no telão. Esse é o primeiro cenário, tá, gente? Com Bolsonaro na disputa, o resultado seria o seguinte: Jair Bolsonaro, 37,6% dos votos, Lula, 33,6%. Depois viriam Ciro Gomes, com 7,9%, Simone Tebet, com 7,7% e Ronaldo Caiado, 3,7%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 5,8%, 3,8% não souberam ou não opinaram. Temos o segundo cenário com Michele Bolsonaro. Caso os direitos políticos do ex-presidente sigam suspensos, ela é uma das cotadas para assumir a candidatura da direita. E aí, se fosse Michele a candidata, os números são os seguintes: Lula 42,7%, Michele 40,8%. Brancos, nulos ou nenhum, 11,7%. Não sabem ou não opinaram, 4,9%. E o cenário com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Tem os seguintes números: Lula 43%, Tarcísio 39,2%, brancos, nulos, nenhum, 11,7%, não sabem ou não opinaram, 4,9%. Repito, é a pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas. E aí volto aqui com os nossos comentaristas, fazendo sempre aquela ressalva, né, Serrão? É muito cedo, faltam 2 anos ainda para a eleição, muita coisa pode acontecer daqui até lá, mas feito esse parênteses, qual balanço que destaca desses números, Serrão? Travestindo-me de velhinha de Taubaté para acreditar na pesquisa, Lula não ficou tão mal assim como deveria ter ficado, não. Paraná Pesquisas podia nos ter brindado com o nome da Janja aparecendo aí no lugar do Lula para a gente ver como é que ficaria a corrida. Uma comparação entre ela e a Michele Bolsonaro, e não entre Lula e a Michele. Então, seria interessante ver esse cenário diferente com um nome alternativo. Quem garante que Lula será candidato à reeleição aos 81 anos de idade? Ninguém garante. Da mesma forma como não dá para garantir que Jair Bolsonaro seja ou não candidato. Ele está favorito, o nome dele está forte. Agora, vai depender de muita coisa. A juristocracia vai deixar ele disputar a eleição? O Lourão vai socorrê-lo? As coisas vão mudar no Brasil até lá? E tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Se você der um Google agora, irá ver que já está ocorrendo novas pesquisas eleitorais, com o principal intuito de ver se o governo Lula estará forte no ano de 2026. E para a infelicidade dos esquerdistas, se Bolsonaro vier concorrendo para presidente em 2026, há uma grande chance de ele ser reeleito. Uma nova pesquisa encomendada pela oposição sobre a disputa presidencial de 2026 mostra Jair Bolsonaro à frente de Lula, mas empatados tecnicamente dentro da margem de erro. No levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 14 e 18 de agosto, com 2026 eleitores em 154 municípios, Bolsonaro aparece com 37,4% das intenções de voto, enquanto Lula tem 36,3%. Na pesquisa, em cenário sem Bolsonaro, que está inelegível até 2030, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece como o nome mais competitivo da direita para concorrer contra Lula, mas fica atrás do petista. Michele teria 30,5%, enquanto Lula 37%. As pesquisas também indicaram Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Tereza Cristina e Ciro Nogueira, todos com desempenho pior do que Michele. Olha, não é nenhum segredo que o Bolsonaro tem uma boa popularidade, né? Ele sempre teve essa boa popularidade, ele tem carisma. O Bolsonaro é uma figura que ele surgiu, que ele pode até não ter um domínio técnico, e eu faço a crítica de que ele não tem muita estratégia política. Por exemplo, durante o governo dele, a gente não conseguiu consolidar nenhum tipo de militância. Isso é muito importante, principalmente para a direita que está surgindo, né? Essas figuras da direita. É importante a gente ter militância, é importante a gente ter institutos de pesquisas, né? Que promovam aí uma parte mais intelectual. Tudo isso é importante, eu acho que isso não foi feito durante a gestão dele. Mas é inegável que ele tem um carisma
muito grande e muito orgânico mesmo, muito legítimo. As pessoas gostam dele porque ele defende ideias que a maioria da população brasileira defende. O que aconteceu no fenômeno Bolsonaro é que desde que ele assumiu o poder, ele sofreu uma campanha difamatória muito grande por parte da imprensa, né? Então as pessoas ali, o cidadão médio, o afegão médio, chegava em casa, ligava a TV E da justiça. e via E da justiça. E da justiça, sim. Então ele foi o tempo todo, ele passou 4 anos, e tem até alguns vídeos em que ele fala isso, né? Que ele fala assim, olha, eu sabia que eu ia ser bombardeado, mas eu não sabia que seria tanto. Ele foi realmente bombardeado, ele sofreu uma campanha difamatória imensa. Então o imaginário popular acabou assumindo essa ideia de que ele era um fascista, de que ele era um genocida, de que ele era uma pessoa má, de que ele era praticamente um demônio na Terra e que, portanto, tinha que ser extirpado das eleições brasileiras. As pessoas que têm esse ódio tão forte contra o Bolsonaro, eu aposto que seja um ódio muito mais criado em cima desse espantalho do que é a figura do Bolsonaro, do que é ele realmente e do que é a gestão federal dele. A gestão federal que a gente tinha dentro do governo Bolsonaro é completamente distinta da gestão Bolsonaro da gestão federal que nós temos agora no governo Lula, e a gestão do governo Bolsonaro era infinitamente superior, tinham ideias muito mais elevadas, um projeto de país muito mais elevado do que a gente tem agora no governo Lula. Era de fato uma gestão. Exato. É uma digestão. Exato. Como diria Gorgias no poema Helena, parágrafo 8, as palavras podem se tornar o pior dos tiranos. Não é, doutora Ana Paula? Exatamente. E voltando aqui à questão dos possíveis presidenciáveis, caso ele não se torne elegível, né? Porque no Brasil tudo pode acontecer. Se a gente tem gente descondenada, a gente pode ter gente que ficou inelegível e se torna elegível. Vamos ver o que acontece dentro até daquela teoria de que o Lula gostaria de concorrer com ele. Entre Marcola e Moraes, para quem você faria o M? Não precisa responder, não. Coitada dela. Eu sei que é uma pergunta muito difícil. Eu acho que eu voto nulo, né? Mas eu achei interessante esse levantamento aí de que essa pesquisa, né, mostrando a Michelle como a mais competitiva, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro continue inelegível. Eu acho importante o governador Tarcísio manter o governo de São Paulo, né? Nós não podemos correr o risco de perder o governo de São Paulo, mas ele é um nome fortíssimo também. Então, assim, a direita vai ter que se organizar aí caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa ser candidato. O Pacheco vai concorrer a alguma coisa? Que acaba o mandato dele agora, né? Ao governo de Minas. Ele não tem vergonha, não? Olha, eu acredito que ele vai perder de uma forma bem categórica em Minas Gerais, mesmo com o apoio do Lula Lelê. Será que o Lula... Isso se o Lula apoiar, né? E você acha que se o Bolsonaro vier disputando como presidente em 2026, ele será reeleito? Deixe sua opinião e até o próximo vídeo.